Meu nome é Arnaldo Silva. Tenho 89 anos e moro sozinho num apartamento simples no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Quando digo minha idade, as pessoas reagem sempre do mesmo jeito. Arregalam os olhos, inclinam a cabeça e perguntam qual é o meu segredo. Eu costumo sorrir e dizer que não tenho segredo nenhum. Mas a verdade mesmo, é que tenho. E essa verdade quase me custou tudo. Deixa eu voltar um pouco no tempo. Aos 52 anos eu era outro homem. Trabalhava como contador numa firma de importação e exportação, tinha uma rotina pesada, dormia mal e comia pior ainda. Minha esposa, Lourdes, cuidava da casa e dos nossos 3 filhos, Marcelo, Renata e Júlia. A gente não brigava, mas também não conversava de verdade. Aquela coisa de viver no automático, sabe? Eu achava que estava tudo bem, até que comecei a acordar mais cansado do que quando deitava. Sentia um peso no corpo, uma irritação constante, como se uma nuvem cinzenta tivesse se instalado dentro de mim. Lourdes percebeu. Ela sempre percebia tudo. Uma noite, depois do jantar, ela me olhou nos olhos e disse: Arnaldo, você não está bem. Eu neguei, claro. Homem da minha geração não admitia fraqueza. Mas ela insistiu. Me arrastou para um check-up completo. O médico foi direto, pressão alta, colesterol nas alturas, glicose subindo. Ele disse que eu não estava doente ainda, mas que estava no caminho. Aquilo me gelou. Não era medo de partir. Era medo de virar um peso para a família, de perder minha autonomia, de me tornar aquele velho dependente que precisa de ajuda para tudo. Eu saí daquele consultório com uma sensação estranha, revolta misturada com impotência. Mas não fiz nada. Voltei para casa, continuei trabalhando, continuei dormindo mal. E então aconteceu o que eu jamais imaginei. Lourdes descobriu que estava com um problema sério de saúde. Não vou entrar em detalhes porque ainda dói demais, mas ela precisou se afastar de tudo por um tempo. Os filhos já eram adultos, moravam longe, cada um com sua vida. Marcelo estava em São Paulo, Renata tinha casado e mudado para Curitiba e Júlia vivia viajando a trabalho. De repente eu me vi sozinho, completamente sozinho. A casa ficou silenciosa demais. Eu acordava de madrugada e olhava para o lado vazio da cama. Comia qualquer coisa em pé na cozinha, sem sentir gosto de nada. Parei de conversar, parei de cuidar de mim. Passei a viver como um fantasma dentro da minha própria vida. E o pior, comecei a aceitar que aquilo era normal, que envelhecer era isso mesmo, ir apagando devagar. Até que um dia, visitando Lourdes no lugar onde ela estava se recuperando, um médico me parou no corredor. Ele tinha uns 40 e poucos anos, um olhar firme, mas gentil. Disse assim: o senhor sabe que o isolamento faz tão mal quanto cigarro ou bebida, né? Eu olhei para ele sem entender. Ele continuou: se o senhor não cuidar de si agora, vai acabar precisando de cuidados também. E aí quem vai cuidar da sua esposa quando ela voltar? Aquilo me acertou como um soco no estômago. Eu tinha passado a vida inteira achando que cuidar de mim era egoísmo, luxo, mas naquele momento entendi, se eu não estivesse inteiro, não poderia estar presente para ninguém, nem para Lourdes, nem para os filhos, nem para mim mesmo. Foi ali que tudo começou a mudar. Alguns dias depois, precisei viajar a trabalho para Búzios. Era uma viagem rápida, resolver uns papéis de um cliente. Eu estava exausto, mas fui. No primeiro dia, acordei com o sol batendo direto no meu rosto através da janela do hotel. Normalmente eu xingaria, fecharia a cortina e tentaria dormir mais. Mas naquele dia, sei lá por quê, levantei e saí para caminhar. O sol estava nascendo, a praia estava vazia, o vento batia no rosto
e eu senti uma coisa que não sentia há anos, leveza. Respirei fundo. Fiquei ali parado, só olhando o mar, sentindo o sol na pele. Fiquei uns 10, 15 minutos. Quando voltei para o hotel, percebi que meu corpo estava diferente, mais acordado, mais vivo. Parecia que tinha ligado um interruptor dentro de mim. Voltei para o Rio decidido a repetir aquilo. Todo dia, assim que acordava, antes de olhar o celular, antes de ligar a televisão, eu ia até a varanda e ficava ali, de frente para o sol da manhã. 10 minutos, só isso, respirando fundo, sentindo a luz no rosto. Nos primeiros dias foi difícil. A mente puxava para as preocupações, para os problemas, mas eu insistia. E aos poucos comecei a perceber mudanças. Dormia melhor, acordava com mais disposição. Aquela queda de energia que eu tinha no meio da tarde sumiu. Pesquisei sobre isso. Descobri que a luz do sol regula nosso relógio biológico, equilibra hormônios, melhora o sono, o humor, até a imunidade. Fiquei impressionado. Uma coisa tão simples, tão gratuita, e ninguém tinha me contado. Mas eu ainda estava sozinho, e a solidão continuava corroendo por dentro. Foi quando aconteceu uma coisa que me assustou. Um vizinho do andar de cima, seu Joaquim, passou mal sozinho em casa. Ninguém percebeu por quase 2 dias. Quando o encontraram, ele estava bem debilitado. Aquilo mexeu comigo. Pensei, eu posso ser o próximo. Moro sozinho, meus filhos estão longe. Quem vai saber se eu precisar de ajuda? Lembrei do que aquele médico tinha dito sobre isolamento. Decidi agir. Comecei pequeno. Liguei para minha irmã, Neuza, que mora em Niterói. Conversei com ela por 10 minutos. No dia seguinte, liguei de novo. E de novo. Virou rotina. Depois ampliei. Passei a conversar com o porteiro do prédio, com a moça da padaria, com o senhor que vendia jornal na esquina. Não era papo vazio. Era conversa de verdade. Eu perguntava como estava a família, contava algo da minha vida, ouvia as histórias deles. E sabe o que aconteceu? Minha pressão começou a baixar. O humor melhorou. Eu me sentia menos tenso, menos preso dentro da minha própria cabeça. Descobri depois que conversar ativa áreas do cérebro ligadas à empatia, à emoção, reduz o estresse, dá propósito. Mas na época eu só sabia que me fazia bem, que me fazia sentir humano de novo. Lourdes voltou para casa 3 meses depois. Estava melhor, mas precisava de cuidados. Eu estava preparado, ou achava que estava, porque a verdade é que nossa relação tinha mudado. A gente não brigava, mas também não se reconhecia mais. Éramos 2 estranhos dividindo o mesmo espaço. Uma tarde, olhando pela janela, vi o quintal abandonado, cheio de mato, sujeira, nada crescendo ali. Lourdes costumava cuidar daquele espaço. Ela plantava temperos, flores, dizia que aquilo acalmava a alma dela. Mas agora ela não tinha forças. E eu nunca tinha me interessado, até que decidi tentar. Desci, peguei uma enxada velha, comecei a limpar um cantinho, plantei hortelã, depois veio cebolinha, tomate, umas flores que Lourdes gostava. Não sei explicar o que aconteceu, mas toda manhã, quando eu descia e mexia naquela terra, algo dentro de mim se acalmava. Dormia melhor, acordava mais disposto, sentia menos ansiedade. Pesquisei de novo. Descobri que o contato com a terra libera substâncias no cérebro ligadas ao bem-estar, que cuidar de algo vivo desperta propósito, reduz inflamação no corpo, melhora até a imunidade. Mais uma vez, uma coisa simples mudando tudo. Lourdes percebeu. Começou a descer comigo. A gente regava as plantas juntos, em silêncio. E naquele silêncio, algo começou a se reconstruir entre nós. Mas ainda faltava uma peça. Eu comia sem prestar atenção.
Engolia a comida rápido, sempre com a televisão ligada ou o celular na mão. Terminava o prato e nem lembrava o que tinha comido. Um dia, Lourdes me olhou e disse: Arnaldo, você está comendo ou só engolindo? Aquilo me pegou. Decidi mudar. Comecei a comer em silêncio, sem televisão, sem celular, sem distração. No começo foi estranho, a mente ficava inquieta, querendo fugir, mas eu persistia, mastigava devagar, sentia o sabor, agradecia pelo alimento. E aos poucos a digestão melhorou, o inchaço sumiu, o peso estabilizou. Mais do que isso, as refeições viraram um momento de paz, um momento meu. Lourdes começou a fazer o mesmo. E aquelas refeições em silêncio se tornaram nosso ponto de conexão. A gente não precisava falar, só estar ali, presente, consciente. Mas ainda havia algo faltando, algo profundo que eu não conseguia nomear, até que encontrei. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Marina veio me visitar numa terça-feira chuvosa. Trouxe um bolo de fubá que ela mesma havia feito e ficou observando a casa. Notou as plantas no quintal, viu que estava mais arrumado, percebeu que eu estava diferente. Pai, você está bem? Ela perguntou, mas não era uma pergunta de preocupação. Era de surpresa boa. Contei sobre a caminhada ao sol, sobre as conversas diárias, sobre as plantas. Ela sorriu daquele jeito que me lembrava tanto a Helena. Então ela disse algo que mudou tudo. Pai, você está cuidando do corpo, mas e da mente? Você come direito? Presta atenção no que está comendo? A pergunta me pegou desprevenido. Eu achava que sim, mas quando parei para pensar, percebi que não. Comia assistindo televisão, olhando o celular, lendo o jornal. Terminava as refeições sem lembrar do sabor da comida. Marina, com aquela sabedoria silenciosa que sempre teve, me sugeriu algo simples. Tenta comer em silêncio, pai. Só você e a comida, sem distração. Vê o que acontece. Confesso que achei estranho. Comer em silêncio, sozinho, parecia pior ainda, mas decidi tentar. No almoço seguinte, desliguei a televisão. Deixei o celular na sala. Sentei-me à mesa apenas com meu prato de arroz, feijão e uma bisteca que havia feito. Os primeiros minutos foram desconfortáveis. A mente gritava por distração, mas respirei fundo e continuei. Mastiguei devagar. Senti o aroma. Agradeci mentalmente por aquele alimento. Foi surpreendente. Terminei a refeição satisfeito, sem aquela sensação de estufamento que sempre tinha. A digestão melhorou nos dias seguintes. O inchaço desapareceu. Meu peso, que havia oscilado tanto, começou a estabilizar. Mas mais do que isso, eu recuperei algo que não sabia que havia perdido. Consciência, presença. Cada refeição virou uma pausa sagrada, um momento de cuidar de mim. Estava me sentindo melhor do que em anos. A pressão havia normalizado. O colesterol baixou. A glicose estava controlada. Voltei ao médico para novos exames e ele ficou impressionado. Senhor Antônio, o que o senhor andou fazendo? Contei sobre os hábitos. Ele balançou a cabeça, admirado, e disse que eu estava no caminho certo. Mas eu ainda sentia que faltava uma peça, algo profundo que unisse tudo. Foi numa conversa com Rafael que encontrei a resposta. Ele estava me visitando de novo e mencionou que andava meditando pela manhã. Disse que usava um aplicativo com sons específicos, frequências que ajudavam a acalmar a mente. Meditação? Eu ri. Rafael, isso não é para mim, sou velho demais para essas modernidades. Mas ele insistiu. Pai, não precisa ser complicado. É só sentar, ouvir e respirar. 10 minutos. Tenta uma semana e me diz o que achou. Para não desapontá-lo, aceitei.
Rafael me ajudou a baixar um aplicativo no celular, me deu um fone de ouvido e explicou o básico. Toda manhã, antes de qualquer coisa, antes mesmo da caminhada ao sol, eu deveria sentar em silêncio, colocar o fone e ouvir aquele áudio. Durante esses 10 minutos, ele sugeriu que eu visualizasse 3 coisas: como eu queria me sentir naquele dia, o que desejava atrair para a minha vida e o que precisava liberar, deixar ir. No primeiro dia, me senti ridículo. Um homem de 80 e poucos anos sentado na sala, de olhos fechados, ouvindo sons estranhos pelo fone. Mas fiz assim mesmo. Visualizei me sentindo leve. Desejei saúde e paz e tentei liberar a tristeza que ainda carregava pela partida de Helena. Não aconteceu nada de especial, mas voltei no dia seguinte, e no outro, e no outro. Na segunda semana, algo começou a mudar. A ansiedade que ainda me acompanhava, mesmo com todos os outros hábitos, começou a diminuir. As decisões do dia pareciam mais claras. Eu dormia profundamente, sem interrupções. E o mais incrível, comecei a me sentir criativo. Eu que aos 50 não conseguia nem consertar uma torneira, aos 80 e poucos estava tendo ideias, fazendo planos, pensando em projetos para a casa. Pesquisei sobre aquilo, descobri estudos sobre ondas cerebrais, sobre como certos sons podem induzir estados de relaxamento profundo, melhorar memória, reduzir estresse. Aprendi que visualizar o que queremos pode reprogramar a mente, alinhar pensamentos e emoções. Para mim, aquela prática se tornou o alicerce de tudo. Era como se naqueles 10 minutos eu recuperasse o controle da minha própria vida. Os 5 hábitos estavam agora integrados na minha rotina. Acordava, meditava com o áudio, saía para me expor ao sol, cuidava das plantas, conversava com alguém durante o dia e comia em silêncio, com atenção plena. Cada um era um tijolo na construção da minha saúde. Onde antes havia dores constantes, surgiu energia estável. Onde havia apatia, nasceu propósito. Mas a verdadeira transformação veio quando percebi que eu não era mais aquele homem vazio que estava se apagando. Eu era alguém que escolhia viver com presença. Não foi da noite para o dia. Foi uma construção paciente, repetida mesmo nos dias difíceis, mesmo nas sextas-feiras cansadas. Aprendi que consistência supera intensidade, que não se trata de revoluções grandiosas, mas de escolhas mínimas diárias. Gustavo trouxe os netos para me visitar num domingo. Lucas, de 7 anos, e Sofia, de 5. Eles correram pelo quintal, admirados com os tomateiros, com as flores. Lucas me perguntou se eu podia ensinar ele a plantar. Claro, meu neto. Vem cá. Passamos a tarde juntos, com as mãos na terra, conversando sobre sementes, sobre paciência, sobre como cada planta tem seu tempo. Quando eles foram embora, Gustavo me abraçou forte. Pai, eu tinha medo de te perder, mas você voltou. Está diferente, está vivo de novo. Aquelas palavras me emocionaram mais do que eu esperava, porque ele tinha razão, eu estava vivo de novo, não apenas respirando, mas vivendo, com propósito, com presença, com saúde. Os anos passaram, cheguei aos 85, depois aos 87. Continuei com meus hábitos, o sol pela manhã, as conversas diárias, a terra entre os dedos, as refeições em silêncio, a meditação ao amanhecer, e o corpo respondia, sem gripes, sem dores persistentes, sem diagnósticos alarmantes. Enquanto meus irmãos acumulavam remédios, eu continuava dirigindo meu carro, fazendo minhas compras, cuidando da minha vida. Quando completei 89 anos, Marina organizou um almoço. Vieram Rafael com a família, Gustavo com os netos, Amélia de Ponta Grossa, primos, amigos. Todos me olhavam com aquele misto de admiração e incredulidade. Como você consegue, Antônio?
Seu Jorge, o padeiro, perguntou: Você não fica doente, está sempre disposto. Qual é o segredo? Olhei para todos ali, para aquelas pessoas que eu amava, e percebi que não era segredo, era escolha. Durante anos, vi pessoas cheias de planos perderem o brilho aos poucos. Primeiro deixavam de se movimentar, depois dormiam mal, alimentavam-se sem atenção, isolavam-se. Reclamavam de dores, mas não mudavam nada. O tempo cobrava seu preço. Eu me recusei a aceitar que envelhecer significasse declinar. Contei para ele sobre os 5 hábitos, sobre como comecei aos 58 anos quando estava no fundo do poço, sobre como cada pequeno gesto foi somando, construindo, transformando. Não foi fácil. Teve dias que eu quis desistir, dias que parecia inútil, mas insisti, e o corpo sábio respondeu. Marina me abraçou com lágrimas nos olhos. Pai, você é a prova de que nunca é tarde, de que a gente sempre pode recomeçar. E ela estava certa, porque não se trata de idade, trata-se de decisão. Hoje, enquanto escrevo essas palavras, continuo com minha rotina. Acordo, medito ouvindo meu áudio, visualizo meu dia. Saio para o quintal, respiro sob o sol da manhã. Rego as plantas, sinto a terra. Converso com alguém, sempre, como em silêncio, com gratidão. E à noite, quando deito, agradeço por mais um dia de vida plena. Não me considero guru, não sou especialista. Sou apenas alguém que decidiu ouvir o próprio corpo antes que fosse tarde. E ao fazer isso, transformei o que poderia ser declínio em plenitude. Vi pessoas nos 70, nos 80 anos retomarem caminhadas, recuperarem memória, reencontrarem sentido. O erro é esperar motivação para começar. A motivação surge depois que o corpo responde aos primeiros gestos de cuidado. Não espere que a dor grite, não aceite viver no automático. Escolha um hábito, apenas um, e comece amanhã pela manhã. A vida não termina quando a idade avança, ela se renova quando a consciência desperta. Enquanto houver fôlego, sempre haverá tempo para recomeçar. Aos 89 anos, continuo aqui, plantando, conversando, respirando sob o sol, comendo em silêncio e preparando minha mente ao amanhecer. Não porque tema envelhecer, mas porque escolhi viver com presença. E acredito, com cada célula do meu corpo, que qualquer um pode fazer o mesmo. Basta começar.